Clima tenso em Brasília. O presidente Lula diz que vai vetar projeto da dosimetria das penas. Vamos saber os motivos com a repórter Daniela Brito, que está lá na capital federal. Boa noite, Daniela. Oi, Marcele. Boa noite a você, boa noite a todos que acompanham o Direto de Brasília. Então, a gente fala sobre esse assunto que dominou o fim do ano aqui no Congresso, que foi o PL da dosimetria aprovado tanto na Câmara quanto também no Senado ontem. Hoje, o presidente Lula afirmou que pretende vetar o projeto que já era esperado por avaliar que esse texto pode flexibilizar as punições e ser interpretado como uma anistia indireta aos envolvidos ali pelos atos, de 8 de janeiro. Então, com esse veto, desse projeto que já era esperado por conta dessa avaliação dele, dessa flexibilização das punições, então, o que acontece a partir disso, Marcele, os deputados, se Lula vetar, deputados e senadores podem derrubar esse veto, mas para isso é necessária a maioria absoluta nas duas casas. Se isso acontecer, a lei passa a valer mesmo sem a sanção do presidente. Ou seja, esse jogo ainda não acabou e a palavra final pode sim ser do Congresso, viu, Marcele? E agora nós vamos mudar um pouquinho o assunto, porque por aqui, Marcele, a gente já começa sentindo o clima do recesso parlamentar e, inclusive, nós vamos falar que Sergipe teve um ano intenso aqui no Congresso Nacional, com protagonismo da bancada sergipana em várias pautas importantes. E a gente confere agora uma reportagem especial sobre o balanço desse ano aqui na nossa capital. Vamos assistir. 2025 começou com novos presidentes e mesas diretoras na Câmara dos Deputados e no Senado. O senador Laércio Oliveira ficou com o cargo de 4º secretário na casa. Já na Câmara, a deputada delegada Catarina foi eleita a 3ª secretária e única mulher na mesa diretora. Uma questão que me marcou muito nesse ano de 2025 aqui na casa é ligada à mesa diretora da Câmara dos Deputados. Eu fui eleita a 3ª secretária da mesa, a única mulher representante. E, ao presidir uma sessão, fui desrespeitada na condição de presidente da sessão. Isso, gente, é um fato muito grave. Isso representa o quanto nós mulheres ainda precisamos nos fortalecer e mostrar que podemos sim estar nos espaços de poder. E foi um ano cheio de demandas de Sergipe aqui em Brasília. Os 8 deputados federais e os 3 senadores movimentaram esses corredores do Congresso Nacional. No Senado, teve muita articulação por parte do líder do PT, o senador Rogério Carvalho, para que as pautas do governo federal fossem aprovadas. Rogério Carvalho foi relator da PEC que reduz a jornada de trabalho, que aguarda para ser votada no plenário. Também teve papel destaque na isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. Em Sergipe, 92 mil trabalhadores e trabalhadoras ficarão isentos de imposto de renda, terão o equivalente a um 14º salário. Então, isso é uma medida muito importante para a população de uma maneira geral. Ainda aqui no Senado, assuntos ligados à segurança também foram destaque. Projeto de lei que cria regras para a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais, o que cria o marco do combate ao crime organizado, o antifacção e a abertura da CPI que investiga o crime organizado tiveram participação do senador do MDB de Sergipe, Alessandro Vieira, seja como autor do texto ou relator. Acho que a principal pauta se desdobrou em vários projetos, foi de defesa da sociedade. Você tem a CPI do crime organizado, você tem o ECA Digital, ou Lei da Adultização, que protege crianças e adolescentes no ambiente da internet, e você tem também o pacote anticrime, que a gente relatou aqui, ficou identificado como novo marco de combate ao crime organizado, ou lei antifacção,
que endurece o tratamento penal, que coloca novos recursos na segurança pública e que tem a capacidade, tem o poder de efetivamente virar a página no combate à criminalidade. A Yandra Moura, deputada do União de Sergipe, foi a presidente da Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional na Câmara dos Deputados, sendo a primeira mulher nordestina a ocupar o cargo. As minhas pautas prioritárias continuam sendo, e principalmente, desenvolvimento regional, ou seja, conseguir recursos e ações que realmente a gente possa diminuir as desigualdades existentes entre as regiões do país, principalmente o nosso Nordeste em relação ao Sul e Sudeste brasileiro, e principalmente o nosso estado de Sergipe. Ser do menor estado da federação e estar na Comissão de Integração Nacional como presidente é uma responsabilidade muito grande. E graças a Deus a gente termina esse ciclo com um sentimento de vitória. O deputado Tiago de Joaldo, do PP, comemorou projetos e medidas que ajudam o motorista ou candidato a ter a carteira de habilitação. Desde o início do nosso mandato, um dos grandes compromissos que a gente firmou, não somente com o sergipano, mas com o brasileiro, foi de fazer da carteira de habilitação um documento acessível para todos, e principalmente para aquelas pessoas tidas como de baixa renda. Nós conseguimos vitórias importantes aqui no Congresso, inclusive com a discussão de um dos nossos projetos que foi apresentado nesta linha. CNH Social virou um projeto nacional. A gente tem feito com que o Estado de Sergipe entenda que esse programa precisa ser ampliado, e agora em 2025 nós conseguimos uma vitória ainda maior, que foi a quebra do monopólio das autoescolas para as categorias A e B. Isso, sem sombra de dúvida, vai reduzir sobremaneira o custo das habilitações. Para o próximo ano, os desafios serão grandes, principalmente por causa das eleições, que devem ditar a pauta aqui no Congresso Nacional. Mas expectativas não faltam. A minha pauta prioritária para 2026 continuará sendo o Estado de Sergipe. Consagrar tudo aquilo que eu venho lutando há muito tempo. Eu preciso falar de petróleo, de gás, de fertilizantes, de potássio, de novas indústrias, dos navios que começarão, que já, e até lá a gente já vai ter a licitação totalmente contratada, e é a perspectiva da gente viver um momento de uma nova redenção no nosso Estado. É isso, então teve bastante trabalho por aqui, né? E agora, falando em balanço de fim de ano, a gente conversou com o ministro Márcio Macedo, ex-ministro Márcio Macedo, que falou um pouco sobre o período dele à frente do Ministério, os principais desafios enfrentados ao longo do ano e também as perspectivas para o futuro. Inclusive, ele nos contou como conquistou a confiança do presidente Lula para conseguir um cargo tão alto como o de ministro. É tudo isso e muito mais a gente vai acompanhar agora. Eu já me despeço de vocês aqui direto de Brasília. Vamos acompanhar a entrevista com o ministro. Primeiro, eu me preparei ao longo da minha vida, política e tecnicamente, para servir ao meu Estado e ao meu país. Depois eu tenho uma convivência com o presidente Lula nesses últimos 10 anos muito intensa, tanto nas horas boas quanto nas horas ruins. Eu fui tesoureiro do Partido dos Trabalhadores no momento mais difícil da nossa história, onde tinham 3 companheiros presos, e eu entrei para dar estabilidade e poder organizar as contas e as finanças do partido, e graças a Deus com êxito, e saí exatamente do jeito que entrei. Depois eu coordenei as caravanas do presidente Lula pelo Brasil, que foi uma retomada da relação dele com o povo brasileiro diretamente, e que preparou também para a resistência da qual eu coordenei pelo partido, que foi o Lula Livre, junto com os movimentos sociais desse país, naquela prisão injusta, ilegal e arbitrária do presidente Lula. E em seguida fui o coordenador administrativo e financeiro da campanha do presidente Lula, que nós conseguimos aprovar as contas sem nenhuma ressalva por unanimidade, fato inédito desde que se tem eleição direta no Brasil. Em seguida participei do processo da transição, de preparação para a chegada no governo, e o presidente Lula me deu a honra e a glória de poder servir ao Brasil e a Sergipe como ministro de Estado, como um dos 4 ministros palacianos, o que é motivo de muita alegria e de muito orgulho para mim. Quais são os principais pontos que o senhor mais se orgulha de ter trabalhado para Sergipe?
Nós criamos um sistema de participação social com a criação do Conselho Nacional de Participação Social, com a criação do G20 Social, com a criação do planejamento participativo num país com as dimensões continentais como o Brasil. Nós fizemos com que 2 milhões de pessoas participassem da definição do planejamento do orçamento do nosso país e 34 mil pessoas nas plenárias presenciais. Eu rodei esse país inteiro e 85% do planejamento do orçamento do Brasil, que foi aprovado pelo Congresso Nacional, veio da participação tanto no Brasil Participativo, na plataforma digital, quanto nas plenárias presenciais. Então, eu tenho maior satisfação e honra de poder dizer para você, sergipano e sergipana, que esses 3 anos do governo do presidente Lula, no qual eu fui ministro, é o momento que mais teve investimentos e recursos para o Estado de Sergipe e políticas públicas para a nossa gente. Posso te dizer que só esse ano foram, pela minha participação direta, investidos 4 bilhões de reais no estado de Sergipe. E agora, enquanto ex-ministro, de que forma o senhor consegue articular para ajudar Sergipe? Então, o presidente Lula me convocou para uma nova missão, que é colocar o meu nome para o processo democrático de 2026. Então, eu pedi para sair antecipadamente para poder cuidar desse projeto, para continuar ajudando o estado de Sergipe e ajudando a nossa gente. É óbvio que eu estou já em Sergipe, atuando, discutindo, organizando, mas com olhar também em Brasília para acompanhar os processos dos investimentos e das ações do governo federal no estado de Sergipe. Então, continuo acompanhando, continuo articulando, continuo indo nos ministérios, pedindo a liberação daqueles compromissos que eu e o presidente Lula temos com o povo sergipano. Então, eu sei que o senhor quer deixar uma mensagem para o povo sergipano, então vou dar o espaço aí antes da gente encerrar. Daniela, eu quero aproveitar a oportunidade para me dirigir a cada sergipano e cada sergipana que nos assiste nesse momento, para desejar um Feliz Natal, de muita paz, de muito amor, de muita alegria, que Deus abençoe os lares do nosso estado e desejar um ano novo de muita esperança, de muita fé e de muita realização para o nosso povo e para a nossa gente. Eu agradeço em nome da TV Atalaia toda a atenção que o senhor nos deu aí durante esses 3 anos. Estaremos juntos também no ano de 2026. Obrigado, Dani. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Daniela, e toda a equipe de Brasília que trouxe muita informação para a gente durante todo o ano de 2025. E claro que ano que vem continuamos com esse quadro tão importante aqui para o nosso estado.